Olá, há mais de 130 anos, a Lei Áurea pôs um ponto final na escravidão, mas não promoveu a inserção social dos ex-escravizados, projeto defendido por abolicionistas como Joaquim Nabuco. E o problema se perpetua até os dias atuais. Hoje a gente conversa com a professora Joana Guimarães da Luz, reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia. Professora, é isso mesmo, né? Quer dizer, há um fato histórico aí bem marcante que quando houve a Lei Áurea, ela coincide exatamente com a chegada dos estrangeiros que vieram trabalhar no lugar dos escravos, remunerados, né? Dos ex-escravos que seriam remunerados, eles foram subjugados, foram, enfim, abandonados praticamente, e criou-se todo esse cisma social que perdura até hoje. É esta a real realidade? Sim, né? Basta a gente andar um pouco nas periferias das nossas cidades, nos lugares mais empobrecidos da nossa sociedade, que a gente percebe claramente a grande maioria das pessoas que fazem parte desse extrato social que a gente que tem no Brasil, percebe claramente que a grande maioria são pessoas negras, né? E vem exatamente de todo desse histórico de abandono, né? de falta de inserção, enfim, no momento em que os negros são libertos, né? Da escravidão, do ponto de vista formal, mas de fato, do ponto de vista de inserção social, de busca de condições de vida para essa população que tinha um dono, que tinha um local e que tinha uma referência ali onde ele vivia, ele é solto, né? Entre aspas, né? Para viver numa sociedade que não o reconhecia enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto pessoa que tinha direitos e que tinha também necessidades de sobrevivência. Então, a sociedade não reconhece esses negros enquanto pessoas que precisam ser inseridas na vida social, né, para que eles pudessem dar conta das suas vidas, né? Há já estudos promovidos por intelectuais negros que são fundamentais para o entendimento dessa questão. Newton Santos, a senhora estudou geografia, deve ter estudado muito Newton Santos, né? Quer dizer, mesmo com essas tantas referências já bibliográficas e culturais mesmo sobre a capacidade e a garra mesmo, né, da população negra que consegue a inserção social de uma maneira fantástica, esse reconhecimento, o problema do racismo ainda é muito frequente na sociedade atual. Sim, na verdade, se a gente for avaliar muito bem a questão dos autores, dos intelectuais negros, que tem muitos, como você coloca, né? Na verdade, a gente ainda tem um número pequeno e as referências a isso. Nós temos uma cultura social, as nossas universidades, os nossos locais de maior prestígio social são constituídos, na sua grande maioria, por pessoas brancas, pessoas e os negros ficam fora disso. Então, claro que no imaginário, na sociedade de uma maneira geral, o negro é tido como alguém que não tem capacidade intelectual, que não tem condições de ocupar certos espaços, porque é assim que a sociedade acostumou a vê-los, né? A nos ver, né? Eu estou me colocando aqui também nessa condição. Então, assim, apesar dos autores, tem aumentado bastante a quantidade de autores negros que têm discutido e que têm trazido essa temática, mas muitas vezes essa temática vem de uma forma que eu costumo dizer que muitas vezes a gente sempre fala sobre nós mesmos, assim, no sentido de que é difícil as pessoas olharem a pessoa negra como como um intelectual importante, que tem contribuições intelectuais nas várias áreas do conhecimento, não apenas do ponto de vista de racismo, do ponto de vista da questão racial, mas também do ponto de vista de uma série de outras áreas das ciências, das humanidades, das artes, né, da saúde, em todas as áreas do conhecimento. Então, assim, a gente é colocado num lugar em que a nossa produção é uma coisa que é para um determinado nicho da população que não tem voz, porque ela não é dada a ela esse espaço, né, de visibilidade, esse espaço está sendo conquistado, mas conquistado pela própria população negra que começa a se movimentar, começa a se organizar, né, a nível
nacional, e isso tem dado mais espaços e trazido referências de pessoas negras para esse coletivo de pessoas que estavam sem ter referências de fato. As referências que nós temos no Brasil são referências brancas, todas elas, né? Dos grandes nomes nacionais, os heróis nacionais, tudo. Então, a população negra sente falta de referências de pessoas negras que são pessoas que, de fato, têm uma inserção e que têm uma qualidade intelectual e que, portanto, são tidas como pessoas importantes para o desenvolvimento do país, em todas as áreas, né? Enfim. Então, eu creio que tem um pouco isso, que é um pouco não, muito disso, né? E vários autores, citou Milton Santos, apesar, eu não sou geógrafa, eu sou geóloga, mas convivi muito com geógrafos, porque na faculdade, quando eu estudei, éramos geografia e geologia juntos, né? Na mesma faculdade, então convivi muito com colegas geógrafos, mas, assim, de fato, o Milton Santos é alguém que tem uma importância. Nós temos vários outros autores, e hoje nós temos muito mais autores negros que despontam hoje, jovens autores nas próprias universidades, hoje com a questão da ampliação o aumento de negros nas universidades. Isso tem trazido também muita gente com discussões e trazendo temáticas importantes aí para essa reflexão. Bom, a gente sofreu secularmente com todas essas doutrinas, a teoria da arianização do Oliveira Viana, a própria democracia racial do Gilberto Freire. Sim. Né? A política de cotas, ela, de certa forma, não corrige o erro histórico, mas, pelo menos, contribui para amenizar o problema. Como é que a senhora analisa isso? Eu acho que a política de cotas é de fundamental importância, realmente, para dar acesso a essas pessoas, fazer com que essas pessoas vislumbrem a possibilidade de chegar e fazer com que as pessoas cheguem às universidades, né? E tem cotas em vários níveis, nos concursos públicos hoje, ou seja, em vários setores a gente tem a questão das cotas, mas especificamente nas universidades nós temos é extremamente importante a chegada dessas pessoas, o fato dessas pessoas poderem acessar. Mas eu também acho que tão importante quanto o acesso é a permanência, e essa permanência não apenas do ponto de vista do recurso financeiro, ou seja, do apoio financeiro, mas principalmente quando nós falamos da questão dessas pessoas terem voz dentro das universidades. Quer dizer, é importante que a comunidade negra chegue à universidade e que ela seja reconhecida como alguém de fato importante, né? De fato que tem contribuições, que tem uma capacidade intelectual que não diferem absolutamente nada dos brancos. A diferença é que nós negros tivemos, ao longo da história, não tivemos oportunidades de estar nesses espaços, e no momento que nós estamos, é importante que seja conquistada esse lugar na universidade da comunidade negra, que não pode entrar na universidade com aquela coisa paternalista de que, assim, olha, a gente tem que ter cuidado aqui porque, afinal, essas pessoas não têm tanta capacidade quanto os brancos e, portanto, eles têm que ser tratados de forma diferente, porque, afinal, né? Então, a gente precisa que a comunidade negra que está na universidade hoje tenha voz e se coloque enquanto comunidade negra. Quais são os nossos anseios, quais são as nossas dificuldades e quais são as questões que nos afligem nas nossas comunidades, né? Porque não é a gente pensar pessoas nas comunidades empobrecidas e nas periferias da cidade, trazer para dentro da universidade, transformá-las em alguém que vai assimilar essa cultura elitista, essa cultura racista que predomina na nossa sociedade, e dizer que elas estão prontas, então, para se integrar à sociedade de forma plena. Não, a gente precisa que essas pessoas sejam, de fato, tenham de fato o espaço que lhe cabe na universidade, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de reconhecimento intelectual. Na universidade e em todos os outros lugares, né? A política de cota, ela já tem um certo tempo, né? Ela já tem um certo tempo, a política de cotas. Já dá para que a gente faça um balanço sobre os benefícios trazidos por essa política? Sim, eu creio. Sim, tem vários estudos feitos sobre. Porque a primeira questão que foi colocada com relação às cotas, lá quando começou a política de cotas, que de fato foi instituída a lei de cotas em 2012,
o que se colocava era a grande questão colocada era esses alunos que vão chegar às universidades através das cotas vão ter uma capacidade intelectual, uma capacidade de aprendizado menor do que aqueles alunos que são da classe média, que já estão, né, têm um preparo, né, na educação básica para estar na universidade. E isso não se observou, muito pelo contrário, a gente tem nas várias universidades todos os estudos feitos, os trabalhos desenvolvidos acerca do desenvolvimento desses estudantes que chegam às universidades através das cotas não mostra diferenças, muito pelo contrário, em alguns casos são até superior aos alunos que entram por ampla concorrência, como a gente costuma dizer. Então, de fato, houve essa chegada, essa foi a primeira preocupação. Nesse momento, eu creio que a gente está passando a um outro, digamos, patamar de discussão acerca da chegada dessas pessoas, que é uma mudança mesmo na estrutura da universidade do ponto de vista de integração dessas pessoas de forma plena. Aquilo que eu falei anteriormente, que essas pessoas começam a ser pessoas que começam a ter voz, que começam a trazer questões, que começam a discutir, trazer outras visões de sociedade que a classe média, né, no Brasil tinha como o seu espaço de vivência e que a periferia estava longe desse espaço, né, digamos assim, da convivência social de forma plena, né, ou seja, dos direitos sociais que são dados às pessoas que estavam acostumadas a estar na universidade e a predominar na universidade. Então, quando a chegada dessas pessoas hoje, eu acho que já passamos para o patamar de pensar um pouco em termos das contribuições que essas pessoas trazem hoje à universidade. Nós temos hoje, por exemplo, em muitas universidades, já a chegada de cursos como programa de pós-graduação em relações étnico-raciais, que discutem uma série de questões, não apenas a questão negra, mas a questão de outros grupos sociais também marginalizados e também excluídos da sociedade, como são as pessoas trans, como são as pessoas de outras, as ciganos, indígenas, enfim, pessoas que estiveram à margem, que estiveram fora desse contexto social de privilégios e de melhoria, de qualidade de vida, de inserção social, né, de fato, e de direito, né? Então, sim, as cotas têm essa importância muito grande e isso é visto nas universidades, nós percebemos isso nas universidades. Que ótimo. E agora, isso vai contribuir para o grande debate que está sendo feito hoje, que é ainda a falta, a ausência das pessoas negras em cargos decisivos. Se a gente pegar, por exemplo, o Exército Brasileiro, apesar do Marechal Rondon, que se dizia indígena, né? O primeiro negro a chegar ao generalato, creio que foi nos anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80, né? E porque foi na reforma, né? Quando ele saiu, ele alcançou o posto de general. Mas, me corrija se eu estiver errado, das 62 universidades brasileiras, a senhora é a única reitora negra, né? Quer dizer, como é que vocês verem essa situação hoje? Bom, esse é o fato, quer dizer, a gente está saindo de um patamar de praticamente inexistência de negros, inclusive na própria universidade, ou pelo menos, não diria inexistência total, mas de forma muito, muito ainda... Viemos, antes da instituição da lei de cotas, o número de negros na universidade era muito, muito pequeno. Quando eu fiz faculdade, por exemplo, eu fiz minha faculdade na década de 80, na minha turma, por exemplo, de graduação, eu era a única negra que existia na minha turma, né? Então, era muito raro, éramos muito poucos. E nos cargos de gestão, de poder dentro, não só, eu estou falando da universidade porque é o meu universo, né? Mas isso ocorre em todas as outras áreas da sociedade também, o número de negros é muito pequeno, ainda nos cargos de destaque, nos cargos de poder é muito pequeno, e é óbvio que essa é uma questão, são 69 universidades hoje que nós temos. Nós temos hoje, eu sou a primeira mulher negra eleita reitora de uma universidade federal, quer dizer, nós tivemos antes de mim a professora Nilma Lino, que foi reitora pro tempore da Universidade da Unilab por um tempo, me parece que 1 ano ou 2, ela foi reitora pro tempore da universidade, e depois dela fui eu que sou a primeira eleita, né? Eu fui eleita pela comunidade, quer dizer, que faz uma diferença, ou seja, você tem um reconhecimento da comunidade de que você é uma pessoa capaz de
de gerir a universidade. Então, isso faz uma diferença bastante significativa, o fato de você ter o reconhecimento da comunidade de uma universidade. E é claro que isso reflete essa falta de políticas de inserção dos negros nos espaços das universidades, dos espaços sociais de destaque, sempre eles estiveram à margem disso, estiveram fora desse contexto, e claro, isso também fez com que não tivéssemos negros nos espaços mais de decisão, os espaços de decisão. Então, hoje, na rede de universidades federais, são 69, tem eu, que sou mulher, tem a professora agora que foi eleita da Universidade Federal de Rondônia, que é uma pessoa que eu acredito que ela se declara uma pessoa negra, ou pelo menos, né, enfim, tem essa proximidade, eu acho que ela se declara, eu não conversei com ela ainda sobre isso, ela foi eleita, foi empossada recentemente. Nós temos um professor também da Universidade Federal do Pampa, né, da Unipampa, que é um professor negro também, que é reitor, mas são 69 universidades, né, e assim, são pouquíssimos. Se a gente for fazer uma análise no histórico das universidades brasileiras, assim, foram raros os casos de pessoas negras que chegaram lá. E mesmo dentro da própria universidade, os cargos de maior destaque, a gente pode ver isso em todas as instâncias, né, que a gente vai aí, se a gente pensar nas empresas, nas instituições públicas e privadas, a grande maioria das pessoas são brancas e predominantemente, né? Isso reflete essa política que vem desde a época, como bem iniciamos a nossa conversa, quando você coloca que a abolição foi há 130 anos atrás, mas os negros foram simplesmente jogados a sua própria sorte, dito, agora vocês se virem, né? Porque a gente não tem mais nada a ver com isso, agora é com vocês. Mas não foi dada a eles as condições para que buscassem, né, uma vida decente, uma vida digna, uma vida de direitos que eles deveriam ter, né? Essa falta de inserção social que vem desde lá da abolição da escravatura, ela é o reflexo direto disso. Hoje o universo universitário mesmo, das universidades, ele hoje, qual é a predominância da população negra? Quer dizer, entre alunos e professores, ela ainda é muito baixa? Ainda é baixa, é bastante ainda. Tem um número, tem crescido, mas ainda é muito desigual, né? Nós temos um número pequeno. Por quê? Porque a instituição da política de cotas, ela vem de 2012, foi quando algumas universidades já tinham essa política, já tinham implementado isso, independente da lei de cotas, mas foi com a lei de cotas que as universidades, na sua totalidade, começaram a utilizar as cotas. E claro que a grande maioria das pessoas hoje, por exemplo, se a gente for pensar no universo de professores das universidades, grande parte desses professores vêm de antes da lei de cotas, já foram formados, e a grande maioria, né, dos professores das universidades. Então, a predominância é uma predominância de pessoas, o número de pessoas negras ainda é muito baixo. A Universidade Federal do Sul da Bahia, que é uma universidade nova, que começou a funcionar, de fato, em 2014, e a gente instituiu uma política de cotas, por exemplo, para a entrada na universidade de 75% de cotas para alunos de escola pública, né? E aí dentro desse recorte de alunos de escola pública tem os recortes aí das várias outras alunos com portadores de deficiência, negros, pardos, indígenas, enfim, pretos, pardos, indígenas e outras modalidades de cotas que estão instituídas aí. A Universidade Federal do Sul da Bahia tem um quantitativo bastante significativo de estudantes negros, estudantes indígenas, né? Nós somos hoje, na Bahia, a Universidade Federal que tem o maior quantitativo de alunos indígenas, por exemplo, né? E temos um quantitativo bastante significativo. Isso mostra que a lei de cotas ela funcionou bem. Nós estamos inseridos numa região da Bahia, a região sul da Bahia, ou seja, não estamos no grande centro de Salvador, nas proximidades de Salvador, e temos um quantitativo muito grande de negros. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, também, que é uma universidade nova, tem cerca de 15 anos de funcionamento, também tem um quantitativo bastante grande de estudantes negros, e mostra que essa questão da lei de cotas funcionou no sentido de trazer essas pessoas para dentro da universidade, né? Ampliou significativamente, mas ainda temos um quantitativo menor. Se a gente for pensar, por exemplo, em termos de professores das universidades, técnicos administrativos e estudantes, os professores é o que tem a maior diferença entre o menor percentual de pessoas negras, né, entre os professores, porque exatamente você vai estratificando em termos de ascensão na universidade, os professores estariam
né, os servidores, né, da universidade são aqueles que já estudaram, já se formaram, já fizeram seus concursos e tal. E aí você vai diminuindo o número de pessoas negras à medida que você ascende na carreira, né? Mas a senhora milita exatamente no ponto fulcral da questão, que é a educação, né? Quer dizer, essa militância constante na educação. E eu uma vez vi o depoimento da Maria Bethânia de uma maneira belíssima, ela dizer, eu sou filha da escola pública, quer dizer, a escola pública era que pode favorecer isso de uma maneira brilhante, né? Sim. A esperança é grande junto às populações negras, a esperança de que esse panorama mude num espaço de tempo relativamente curto, ela é grande? Sim, com certeza, porque na verdade é aquilo que eu coloquei antes, e que essa população que agora chega às universidades, que agora, né, começa a ocupar esses espaços, ela própria cobra, milita e busca essa ampliação dos seus espaços dentro da universidade e fora da universidade. Na educação básica, quer dizer, a mudança que a gente provoca e que essa população que agora chega à universidade traz, porque uma coisa que precisa, que eu sempre coloco é que nós precisamos não de que as pessoas que sempre foram os privilegiados na sociedade ditem as regras de como deve ser aqueles que chegam agora à universidade. Você precisa se comportar assim, você precisa ser alguém que possa ser aceito na sociedade. Nós temos que chegar na universidade, os negros, os indígenas, as pessoas trans, a comunidade LGBT tem que chegar na universidade trazendo a sua experiência, trazendo as suas demandas e trazendo a sua voz, né? E o seu potencial enquanto ser social, que vai contribuir também com todas as suas experiências e com todas as suas o seu histórico de vida, que é muitas vezes extremamente difícil, né? E sem dúvida a educação é um vetor de transformação extremamente importante, né? Porque a gente passa, quando nós chegamos aqui, para ter uma ideia de como é importante essa questão da educação, que isso traz às pessoas uma espécie de um novo olhar sobre as possibilidades que ela tem na vida, né? Eu lembro sempre dessa história porque quando nós estávamos vindo para aqui, para a Universidade Federal do Sul da Bahia, quando começamos o processo de implantação, eu estava na comissão de implantação lá atrás, ainda antes da universidade começar a funcionar, nós fizemos uma série de visitas nos municípios aqui da região, conversando com os estudantes das escolas públicas, com o poder público, prefeituras, a sociedade organizada de uma maneira geral, falando sobre a vida da universidade, discutindo com a sociedade regional a chegada da universidade. E nós fizemos várias audiências públicas em escolas de ensino médio. E eu lembro que numa delas, um estudante, a gente falou muito da universidade, que ia chegar, a importância e como isso ia facilitar a vida deles para chegar na universidade. Ele disse, olha, para ser frentista do posto de gasolina eu não preciso mais do que eu tenho, ou seja, o que eu tenho aqui no ensino médio já é suficiente, ou seja, essas pessoas não vislumbram essa questão, por quê? Porque nunca foi dado, para elas a sociedade sempre as colocou nesse lugar de que você não pode sonhar com isso aqui, porque isso aí não é para você. Então eu acho que isso é algo que a educação faz a mudança, sim, muito significativamente. Quer dizer, o drama... Ele vai além do econômico, ele chega ao psicológico das pessoas, né? Quer dizer, essa condição da pessoa dizer, olha, sim, meu sonho é ser frentista, né? Quer dizer, a mácula chegou a este ponto, professor? Sim, chegou ao ponto da questão da baixa autoestima. O fato de você não ver negros em locais de referência, em quem você possa olhar e dizer assim, olha, essa pessoa chegou lá, eu também posso fazer isso, né? O fato da ausência de pessoas negras nesses espaços faz com que as crianças negras espalhadas por esse Brasil afora não tenham referências de pessoas como elas que estão ocupando certos espaços. Então, para ela, na cabeça dela, o que resta a ela é aquele mundo que ela vive ali. Não tem nada mais além disso, né? Então, é importante que a educação chegue, que as pessoas comecem a vislumbrar que existe uma outra vida possível, e uma outra sociedade possível em que ela seja uma pessoa que tenha tanta importância quanto o menino loiro que mora no bairro do lado, que é o bairro de classe média, que tem o calçamento, que tem água encanada, que tem banheiro bonito, que tem casa bonita com jardim na frente, enfim. Ela precisa
entender que ela tem o mesmo direito que essas pessoas que vivem nos locais mais privilegiados das nossas cidades, né? Então, ela precisa entender, ela tem que... Mas isso é algo que vem com o tempo e que as pessoas precisam. Eu acho que a gente está chegando a essa discussão, acho que as comunidades negras têm se organizado, têm buscado e têm cobrado isso, e têm feito esse trabalho que é muito um trabalho de conquista, né? Muito mais do que concessão, né, da sociedade para ela, mas é uma conquista dessa comunidade negra e se inserir nesse espaço e dizer, esse espaço também me pertence. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui. Felicidades na sua luta. Muito obrigado pela sua participação no Cidadania. Muito obrigada, eu aqui agradeço. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.